Meus amados, a paz do Senhor, eu quero agradecer você que esteve conosco aí nesse primeiro trimestre de 2024. Estamos chegando na última lição, estudando aí o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo, comentarista pastor José Gonçalves. E foi um trimestre maravilhoso. E hoje nós estamos aí chegando na lição de número 13, o poder de Deus na missão da igreja. É a última lição, é o fechamento desse primeiro trimestre de 2024. E desde já eu agradeço você que tem comentado, tem compartilhado, você que é inscrito nesse canal, meu muito obrigado, que Deus em Cristo continue lhe abençoando. Essa 13ª lição será ministrada dia 31 de março de 2024 e vamos aí para o textuário, o poder de Deus na missão da igreja, é o título da lição. Textuário está em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Verdade prática. O Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 13, versículo 1 ao 4. Atos 13, versículo 1 ao 4 é a leitura bíblica em classe. Os objetivos da lição, tem 3 objetivos. Primeiro, refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo. Segundo, analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo na sua igreja. Pensar no Espírito Santo como o principal impulsionador da obra missionária. É o terceiro e último ponto da lição. A introdução, o comentarista diz assim: nessa lição focaremos a nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Assim que a ação do Espírito Santo é contemporaneidade, palavra difícil, hein? De seus dons na igreja, não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível, a sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre a sua vocação. Palavra-chave: revestimento. Precisamos saber o que significa a palavra revestimento. Significa revestir novamente, vestir novamente ou vestir por cima. Antigamente, quando os soldados iam para as batalhas, além de suas roupas de baixo, eles vestiam malhas de material resistente e couraças para evitar serem atingidos por flechas ou lanças que causavam a morte de muitos. Então os inimigos vinham, lançavam as flechas, as lanças, e os soldados estavam revestidos com a sua armadura, e ali eles se livravam das flechas, dos dardos inflamados do maligno. Então vamos aí para o primeiro ponto da lição, a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Primeiro tópico: um ensino revelado nos escritos de Lucas. Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito, conforme descrito nas palavras do próprio Jesus, como o poder do alto, lá em Lucas 24:49. O segundo tópico
o enchimento do Espírito Santo como experiência necessária. O Senhor Jesus, ao começo do seu ministério, depois de ser cheio do Espírito Santo, em Lucas 3, 21 e 22, nosso Senhor, ele fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. É claro que Jesus ele foi gerado pelo Espírito. Ele nasceu pelo poder do Espírito. Ele desceu as águas batismais. Quando os levanta das águas, o Espírito do Senhor desce sobre a cabeça dele em forma corpórea de uma pomba. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, conduziu Jesus ao deserto. Jesus venceu Satanás pelo poder do Espírito. E Jesus desceu no sábado na Galiléia, entrou na sinagoga, pediu o livro ao assistente, o livro do profeta Isaías, em Lucas 4, 18 ao 20, e Isaías 61, versículo 1 ao 4, e Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. E aí é um texto maravilhoso. Todo o ministério de Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E quando Jesus foi assunto aos céus, Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele disse: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador, o qual o mundo não conhece, mas habita em vós, estará convosco, o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Isso aí é algo tremendo. A síntese aqui do primeiro ponto: a doutrina bíblica do Espírito Santo assegura que o seu poder é imprescindível ao cristão da igreja. Todo servo de Deus, toda serva de Deus, quando ele entrega a vida para Jesus, ele é batizado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo convence ele do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, naquele momento da convenção, emerge essa pessoa no corpo de Cristo. E o Espírito Santo já começa a habitar nessa vida. Mas o revestimento de poder é outra coisa. O revestimento de poder é um poder para revestir. Ele está vestido e ele vai ser revestido. É outra coisa. Então o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Capacitando as testemunhas, aqui no segundo tópico, segundo ponto da lição, primeiro tópico. No livro de Atos é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sobre as diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito capacitou líderes para o desempenho da obra de Deus, em Atos 4:33. Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelos sacerdotes, em Atos 4:8. Então, o apóstolo Paulo também, quando é cheio do Espírito Santo, para resistir a Elimas, o mágico, em Atos 13:9. Depois vemos também que não eram só os que faziam parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito, mas também pessoas comuns foram cheias do Espírito Santo. Também eram revestidas do poder do alto. Na verdade, o que se observa nos escritos de Lucas é que o revestimento do Espírito Santo veio sobre toda a carne, em Atos 2:17. Pessoas simples capacitadas pelo Espírito Santo, segundo o tópico aqui. Vemos isso claramente quando Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior dos apóstolos de todos os tempos, Paulo, em Atos. Nós vemos esse relato. Então, assim também Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para servir em mesas, fazendo sinais e prodígios, em Atos 6:8, Atos 8:6, fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Vamos para o terceiro tópico: capacitando a igreja. Então, no contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela, há ministério profético de todos os crentes, Atos 2:17. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual.
A síntese aqui para o segundo ponto da lição: a capacitação do Espírito Santo é evidenciada na vida de suas testemunhas, repercutindo ao seu redor. Vamos fechar a lição para o terceiro e último ponto da lição: o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Primeiro tópico, o envio missionário. O capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos narra o envio dos primeiros missionários da igreja lá em Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Nesse texto, Lucas ele menciona que havia alguns profetas na igreja que estavam em Antioquia, lá em Atos 13:1. E é bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Lucas ele mostra que, por intermédio dos dons do Espírito Santo, os dois obreiros foram separados para uma grande obra de maneira clara, audível. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona, quem capacita, quem dá suporte, quem envia. Vamos aqui para o outro tópico, a estratégia missionária. A estratégia missionária. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada a sério e em conta, não somente enviar, mas quem envia, quando enviar e como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária, quando intentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo e logo obedeceram à voz do Espírito. Então foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. A síntese do último ponto, o poder do Espírito Santo impulsionou-nos ao cumprimento da grande comissão. Vamos fechar a lição. Glória a Deus. Encerramos esta lição e, consequentemente, esse trimestre mostrando que o Pentecostes faz parte e toda a diferença ao cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir a missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. Que Deus te guarde, que Deus te ajude e até o próximo trimestre.